pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a Revista Espírita de 1858. Na última oportunidade nós falamos sobre a mensagem Visões e hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. A gente lembra, né, que o nosso querido Kardec fez um grande trabalho junto ao Livro dos Espíritos e as outras obras também, e sempre na parte introdutória ele demonstra todo o seu trabalho para poder desmistificar os fenômenos espirituais, com a intenção sempre de demonstrar que aquilo ali seria um charlatanismo. E qual que era a ideia dele nessa demonstração? Mostrar que ele foi até as últimas consequências e até as últimas possibilidades de esgotando aí, né, todo o seu conhecimento na área da ciência para provar que não existia qualquer tipo de fenômeno de inteligência extracorpóreo. E em todos esses livros ele demonstra que a sua tentativa restou infrutífera, ou seja, ele não teve sucesso, caindo em si, né, sobre a sua, vamos dizer assim, o seu conhecimento, sobre toda essa lógica, e no final ele chega à conclusão que a partir do momento que ele não consegue mais usar a ciência para buscar aí, de alguma forma, desmistificar todo esses fenômenos espirituais, ele se dá por vencido de que existe vida e inteligência extracorpórea. Então ele cai na real, cai em si e, vamos dizer assim, dá a mão à palmatória de que existe sim um mundo espiritual. Todos os livros ele demonstra essa dificuldade para tentar mostrar que não existia. E no fim se dá por vencido, né? E mostra aí todo o seu caminho, toda a trajetória, todos os parâmetros possíveis de entendimento sobre a ciência utilizada para que ele chegasse a essa conclusão. E hoje nós vamos entrar de novo, né, mais uma das suas ideias, né? Todavia, ele deve aqui ter o apoio direto da espiritualidade no tocante às mensagens, né? Então, esse reconhecimento da existência dos espíritos vai ser mais uma de das suas narrativas, das suas descrições sobre os fatos vividos por ele e agora com esse apoio, né, direto da espiritualidade, já que na introdução dos outros livros ele faz por opinião pessoal. Ok, pessoal? Então vamos dar uma olhada como que foi isso daí e nós vamos junto com você lendo trecho por trecho e traçando um pouquinho do nosso conhecimento aí, da nossa opinião com relação a essas boas e belas, né, palavras traçadas nesse livro. Mas antes eu peço para você que está chegando agora, dá uma paradinha, se inscreve no nosso canal, dê um likezinho no nosso vídeo, comente aí o que você está achando dos nossos vídeos, o que a gente pode melhorar para ajudar você a entender melhor o Espiritismo. Fala para nós qual é a sua dificuldade quando a gente fala do entendimento sobre o Espiritismo. O que dá para ser feito para que você consiga entender melhor. Essa é a nossa ideia, tentar trazer para você uma facilidade para que você se adapte aí, se familiarize com todos os termos, com toda doutrina, todos os jargões que são usados e que você tenha absorção melhor desse conhecimento que realmente é complexo, né? O Espiritismo ele requer aí uma dedicação nos estudos. Não basta dizer que é espírita
né? Não basta você ir para o centro, fazer o trabalho mediúnico, se você não sabe o que de fato você está fazendo. Como é que aquelas energias funcionam na realidade, né? Como é que o mundo espiritual é para nós, né? E o que nós somos para eles. É muito interessante, é muito importante que a gente se dê conta da nossa causa, da nossa função dentro do espiritismo, dentro do mundo espiritual de uma maneira geral. Então, se você não tem esse conhecimento, você vai fazer coisas e pode até mesmo fazer alguma coisa que te prejudique, né? Ou até mesmo prejudique outras pessoas. Então, por isso que nós nos dedicamos tanto à leitura, né, do Espiritismo. E é uma leitura que é edificante, lhe traz aí um reforço espiritual. Toda vez que a gente faz a leitura edificante do Espiritismo, de qualquer tema do Espiritismo, nós estamos cercados de boa energia. Nós trazemos também para o nosso ambiente, né? Seja na casa, seja no trabalho, traz uma energia boa para aquele ambiente. Você reforça o seu laço com o seu protetor espiritual, seu mentor, seu anjo da guarda. Você eleva o seu espírito, né? E você passa automaticamente a dar bons passos na vida, aproximando o teu espírito do Criador. Por isso que nós falamos tanto, né? Faça uma boa leitura do Espiritismo, leia o livro dos Espíritos, leia o Evangelho, leia o livro dos Médiuns, leia o Céu e o Inferno, a Gênese, leia os livros do Chico Xavier, de Divaldo Franco, Raul Teixeira e outros tantos médiuns que existem por aí. Faça essa leitura, porque você, além de estar adquirindo conhecimento, você vai estar aumentando também aí toda essa proteção que você anseia, né? E automaticamente as coisas da vida, os problemas começam a ficar para você, do seu ponto de vista, menos difíceis. Então, o que anteriormente passa a ser uma coisa muito complicada para você, a partir do momento que você passa a fazer a leitura, você passa a praticar o espiritismo, no sentido de fazer a caridade da forma que o mestre manda, então você passa a ter menos dificuldade de enfrentar os problemas da vida. Então, faça isso. Explique para nós o que você sente para que a gente possa te ajudar, né? E também lembramos aí que toda semana nós subimos os 3 vídeos sobre o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Revista Espírita de 1858. E hoje nós vamos voltar aqui no mês de janeiro de 1858 para mostrar para vocês essas mensagens muito interessantes que reforçam a base do Espiritismo, ok? Vamos lá então, pessoal, sem mais delongas. Antes de mais nada aqui, eu quero deixar um grande abraço para a Dani, que é uma das nossas seguidoras do canal, que vem aqui todos os momentos demonstrando que está se dedicando bastante ao Espiritismo. Como outras pessoas também, como a Dona Marilu, o seu Vitor, também outros seguidores do canal, o Ralph, né? A Débora, todas as pessoas aí que estão seguindo a gente, o Cris, lá do Paraná, Marco Aurélio, todas as pessoas que estão nos ajudando aí, nos incentivando a continuar. Agora aí também o novo seguidor da gente aí, o seu Valmir. Então, a gente agradece bastante, manda um grande abraço, não esquecendo também da minha incentivadora, Thaís, que eu amo tanto, meus filhos. Eu deixo esse abraço para todo mundo. E você também pode ouvir o seu nome aqui no nosso canal, deixando a sua mensagem para a gente. A gente vai falar aqui com certeza e mandar um abraço para você. Todos esses que eu falei são daqui da cidade de Mogi mesmo, né? Mas a gente também tem outros seguidores em outros locais. E a não ser, né, o nosso querido Cristiano aí, que nós estávamos falando, que é lá do Paraná. Nos segue aí já faz um bom tempo. Um grande abraço para ele, né? Beleza, pessoal? Vamos continuar então? Vamos para cima que aqui o negócio é estudo. É trabalho, meu filho, né? Como diz o Muricy. Aqui é trabalho. Vamos trabalhar então, né? Beleza, pessoal? Vamos dar uma segurada aqui para ver se fica legal na tua tela. Se não saiu muito, não saiu. Tá, dá um centro para ligar aqui. Isso,
agora joia, para cima deles, vamos lá. Reconhecimento da existência dos espíritos. Muito bacana esse tema, hein, pessoal? E também aqui, reconhecimento de suas manifestações. Então começa assim, ó, vamos lá. Se as primeiras manifestações espíritas fizeram numerosos adeptos, não somente encontraram muitos incrédulos, mas adversários ferrenhos e muitas vezes até interessados em seu descrédito. O que a gente estava falando. O Kardec começou interessado no descrédito, ou seja, tentou ali no comecinho desmistificar, porque ele achava que era charlatanismo, mas ele, como a gente diz aqui no popular, quebrou a cara, né? Porque no final das contas ele admitiu, e não só admitiu, como passou a se dedicar a compilar as informações vindas do mundo espiritual. Hoje os fatos falam tão alto que é forçoso reconhecer a evidência. E se ainda existem incrédulos sistemáticos, podemos predizer-lhes com segurança que não se passarão muitos anos para acontecer com os espíritos o que se deu com a maior parte das descobertas que foram pertinazmente combatidas ou encaradas como utopias por aqueles cujo saber deveria tê-los tornados menos céticos no que diz respeito ao progresso. Então aqui é aquela narração, né, da dificuldade das pessoas que poderiam ter poderiam se demonstrar do lado da ciência espiritual, né? Poderiam ser ali testemunhas científicas desses acontecimentos, mas resolveram ir contra, né? Mas daquele negócio, não adianta bater contra esse movimento. Por quê? Porque se fosse para não existir mais o espiritismo, como a gente já fala, ele já teria nascido morto, não teria durado aí um mês, né? Mas é um plano do nosso Senhor que sejam divulgados, sejam trazidos a nós aí, né, para fins de evolução espiritual, toda essa sistemática que faz parte da lei universal, né, a lei de encarnação, né, a lei de evolução, que está tudo ligado, a lei da justiça, que é ligada à evolução e encarnação, lei da caridade, do amor, como a gente está falando lá no livro dos Espíritos, a lei do trabalho, né? A lei da adoração, tá tudo nos nossos vídeos últimos aí do livro dos Espíritos. Então, não tem como fugir disso. E o nosso Pai, por necessidade nossa, ele está nos abrindo as portas do mundo espiritual e das suas regras, assim, seu sistema, a grosso modo, né? Aos pouquinhos. A gente fala grosso modo por quê? Porque não se dá pra gente todos os detalhes, porque não tem como. Mas vai mostrando pra gente aí uma impressão daquilo que de fato acontece. E a gente vê todos os dias provas incessantes da justiça divina, né? A gente vê prova aí todos os dias de que existe vida espiritual, existe vida após a morte. Pode ter certeza, vão continuar batendo no espiritismo como as pessoas costumam ainda bater, né? Da mesma forma que no próprio cristianismo, as pessoas sentem algum tipo de pudor ou até mesmo constrangimento quando a outra pessoa começa a falar de Jesus, começa a falar do bem que o nosso mestre nos trouxe. As pessoas não podem mais ouvir falar em Jesus Cristo, que dói o ouvido. Já torce o bico, faz cara feia. Isso daí a gente vê na TV, né? Então a pessoa chega ali para agradecer a Deus, agradecer a Jesus. As pessoas já, nossa, né? Até mesmo em comemoração de futebol, a gente lembra da famosa comemoração do Neymar, se não me engano foi na Copa América. Eu não sei se foi Copa América ou foi a Liga dos Campeões, né, que ele estava com a faixa, né, Jesus Cristo, e na transmissão nos jornais a faixa aparecia em branco, ou seja,
aquele negócio de não colocar a palavra do nosso Senhor, né, o nome dele, para todo mundo ver que as pessoas adoram a sua existência, né? Então, isso daí, pessoal, é uma tentativa que ela vai ser em vão, ela é em vão, porque as pessoas já estão cientes, né, a maioria, de que há necessidade de que a gente continue falando do Mestre Jesus, dos seus feitos e o reflexo que isso causa para nós. Então, é um desafio, né, deles contra o cristianismo, não do cristianismo contra eles. O cristianismo já está solidificado, não tem como mais acabar com o cristianismo. Então, a gente vê e a gente só lamenta, porque lamenta o fato da pessoa não absorver as palavras do Mestre, e lamenta também porque vai ser um eterno murro em ponta de faca, porque não vai resolver nada. Para eles não vai resolver nada, pelo contrário, vai trazer um atraso, e quando eles desencarnarem um dia, espero que não seja nesse dia, seja antes, que eles tomem aí ciência da besteira que estavam fazendo, e vendo aí que andaram muito tempo ou para trás ou ficaram muito tempo parados na evolução. Então, assim, quando a gente fala em andar para trás, obviamente, né, a gente sabe que não existe um regresso na evolução, né, na evolução espiritual, mas o atraso que a pessoa sofre é grande a ponto de dizer que seria aí uma coisa comparada a dar uns passos para trás, né? Então, pessoal, por isso que até hoje, isso aqui é muito importante falar, que até hoje a gente vai ter aí os inimigos do Espiritismo, e não só inimigos do Espiritismo, uma coisa muito maior hoje no mundo, que é inimigos do cristianismo. E não são pessoas relacionadas às outras religiões, porque aqueles que são de outras religiões também não atacam o cristianismo. A gente não vê aí ataques a cristianismo por parte de quem é religioso. Pelo contrário, o ataque hoje é mais político. Isso daí preocupa bastante a gente, sabe? Então, não vale a pena citar quem é, quem não é, né? Mas a gente sabe, com toda tranquilidade, para aquele que tem aí uma crença a Deus, independente da religião, protestante, pode ser o católico, pode ser o budista, não interessa. Aquele que professa uma religião e acredita num Deus, né, um ser superior que nos criou, esses daí não fazem um ataque. O ataque vem justamente por interesses políticos e interesses materiais, não de controlar a religião, mas de controlar o poder e a riqueza material do mundo. E a gente vê isso todos os dias na mídia, desde daqueles que fazem a religião andar, né, professam a sua religião independente de situação política, e aqueles também que são os políticos, mal ou bons, que acabam falando ou professando sua religião. E aí acaba entrando no campo do esporte, campo artístico. Não pode, é proibido falar em Deus. É proibido falar em Deus até mesmo na escola, né? Antigamente, eu, por exemplo, cresci em escola católica. Não me impediu de ter um carinho pelo catolicismo, mesmo eu na época já sendo espírita. Era tão complicado para nós ser espíritas que minha mãe falava: ó, não vai falar lá dentro que você é espírita, hein? Por causa do preconceito. Hoje é menos, mas hoje as pessoas não podem nem falar de Deus na escola. A escola tem que ser especificamente daquela religião para que você tenha a liberdade de se falar em Deus. Eu lembro das aulinhas de religião, eu lembro que a gente ia para a capelinha da escola fazer oração, vez ou outra a gente fazia parte da aula, ia até a catedral da cidade, que não ficava muito longe, não fica muito longe da escola. Então a gente atravessava, ia lá, ouvia o padre falar, era edificante. Mas, Rafael, você não é católico? Não importa. Estava falando de Jesus, estava falando da história de Jesus, que é uma história muito nobre, a mais nobre de todas. E qual que é o problema? O que aquilo me prejudicou? Ah, Rafael, você ficou preso a um sistema que a sociedade lhe impôs. A sociedade não me impôs nada, eu sou espírita. Se ela tivesse me imposto algo, eu teria sido católico.
Então isso daí, pessoal, na minha opinião, é uma narrativa para acabar com a religião e destruir a família. Porque o que dá base para a família é a religião, e o que segura a religião é a família. Então são os dois pilares da sociedade que estão sendo atacadas com muita força, né? Só que nós espíritas, nós sabemos que isso daí tem prazo de validade. Nós sabemos também que pode ser que a gente, né, que está aqui encarnado, na minha idade, que tem 42 anos, não veja esse grupo espiritual, né, que faz essa força contra. Talvez a gente não veja o fim dessa turba, né, dessa horda, mas vai acontecer. Eu posso não estar encarnado para ver, mas pode ter certeza que nós veremos isso aqui no planeta mais para frente, ou no mundo espiritual ou encarnados. Essa horda ela vai acabar. Por quê? Ou uma por conta da transição planetária que está acontecendo, outra por próprio reconhecimento do erro. Então muitos, e a gente espera que sejam muitos mesmo, reconheçam esse erro e trabalhem em prol da senda do nosso Mestre Jesus, em prol da evolução humana dos espíritos que estão aqui na Terra. Porque esses que estão indo contra, que são aqueles que estão ao lado esquerdo do nosso Mestre, esses serão separados, assim como a própria história, né, a parábola da separação do joio e do trigo, né? Aqueles que estarão ao lado esquerdo do nosso Mestre, infelizmente, serão ceifados aqui da Terra. E a gente torce para que eles fiquem, mas que fiquem para colaborar com o nosso sistema, o sistema que tende a dar certo aqui, que é o sistema do amor, da caridade. A gente sabe que muitos de nós ainda estamos longe de ser aí os exemplos de perfeição, os exemplos de amor e caridade, aquilo que o nosso Mestre quer. Mas a gente também tem certeza que aqueles que ainda têm defeito, reconhecem os seus defeitos, que estão tentando, vamos dizer assim, buscar uma evolução espiritual, mesmo errando várias vezes, e tentando, esses daí, eu acredito que terão novas chances, não estão indo contra o sistema que o nosso pai, o nosso mestre, está tentando, de alguma forma, há 2000 anos, colocar a nossa disposição para a evolução da Terra. Esses que não lutam contra, esses que não são os perversos, esses que não destroem a vida alheia, esses com certeza estarão aqui na continuidade do progresso do nosso sistema planetário. É o que eu desejo para esses que estão no caminho errado, que voltem para o caminho da luz. Coloquem a mão no coração. O nosso Senhor, nosso Mestre, nosso querido Mestre Jesus, nossa Mãe Santíssima, que tem eterna misericórdia por nós, nosso Pai Celestial, que tem o nome de Pai, mas é tão Mãe quanto Pai. Que Ele coloque a mão na cabeça dessas pessoas e que elas possam, de fato, inverter esse polo negativo positivo e entenderem que somente eles têm a perder, porque o nosso destino já está traçado, querendo eles ou não querendo. Então é mais fácil já vir para o lado do Mestre do que pagar para ver o que pode acontecer, né, o possível exílio da Terra, né? É o que a gente não quer para eles. Eu quero muito que o nosso mestre entre no coração deles e eles de fato sejam bem prestativos para a nossa evolução. É o que a gente quer. Então isso daqui, pessoal, faz parte também desse caminho traçado. A permanência do Espiritismo desde o começo e o quanto ele foi atacado. E esse ataque ele mudou de posição. Passou a ser geral. Não só para o espírita, passou para o católico, para o protestante, o evangélico que está lá cantando, que está lá indo na igreja de domingo, o católico que acorda cedinho, vai lá, né, ouve o padre, né, e até mesmo com infiltrações, né, dessas pessoas que não querem o movimento cristão, que não querem o movimento de Deus, infiltrados nas igrejas, querendo derrubar, mas no final das contas eles
clamam no deserto, fazem seus sermões aí no deserto, porque as pessoas aos poucos estão já, né, crentes, né, que não vai acontecer isso, que o nosso Senhor vai prevalecer aqui na Terra, e o cristianismo é a base universal, não o cristianismo, né, mas a lei de Deus passada por Jesus é a base universal, e isso daí não tem como mudar, né? Vamos continuar então aqui, pessoal. Já vimos muitas pessoas entre as que não se aprofundaram nesses estranhos fenômenos concordar que nosso século é tão fecundo em fatos extraordinários, a natureza tem tantos recursos desconhecidos, que seria mais que leviandade negar-se a possibilidade daquilo que não se compreende. Então é muito mais, negar a possibilidade do que não se compreende aqui, né? Seria leviano mesmo, porque tem tanta coisa, é mais fácil, seria mais fácil, né? Mas para eles é difícil aprofundar, fazer o que o Kardec fez. Porque o que o Kardec fez é muito difícil, né? Primeiro que é abrir mão do orgulho, né? Dar mão à palmatória. Vou abrir mão do meu orgulho, vou para cima, vou ver. E aí depois que tem aí a virada de ponta cabeça, né, dos seus preceitos, ele pega e passa a trabalhar a favor, o que é uma verdadeira prova de humildade, entendeu? É uma prova de humildade. Chega pra lá, orgulho, eu já tomei o tapa na cara, agora eu vou atrás, vou profundamente, e ele, nesses estudos profundos sobre os fenômenos espirituais, ele se renovou, embora ele já fosse ali um espírito muito evoluído, né? Kardec já era, né, tinha passos largos na frente da evolução, mas ele poderia ter fechado as portas por vontade própria, porque a Terra, os desafios nos exercem um pouco de medo, porque até então vamos dizer assim, a sua fé por Deus não era aquela fé profunda, passou a ser profunda depois. Ele tinha ali os seus conceitos, o seu modo de viver, fazendo caridade, não sei o quê, mas no final das contas ele ficou muito mais apurado aí, o seu conhecimento, a sua fé, depois de ter recebido as informações do mundo espiritual. Aí ele realmente percebeu que ele estava diretamente nas mãos de Deus, né? Estava totalmente ligado com Deus, porque essas informações vinham todas de Deus. Vinham de alguma forma a pedido de Deus, veio a pedido de Jesus, veio diretamente da mão de Jesus. Ou seja, Kardec já estava ligado com o Mestre Jesus por conta dessas informações. A diferença é que Jesus estava aqui e as transmissões estavam sendo intermediadas. Era muito óbvio isso, não tinha outro caminho, né? E realmente, o Espírito da Verdade, na minha opinião, ele é Jesus, né? Se não é Jesus, fala em nome dele. Então, é uma coisa assim que, se você vê que tem muita lógica. Se pegar unir os pontos, é muita lógica, né? Eu agradeço a Deus por isso, né? Ter o Espiritismo para nós nos ajuda tanto a caminhar, né? Mas vamos continuar, pessoal. Esses tais dão prova de sabedoria, tá? Eis aqui uma autoridade que não poderia ser suspeita de prestar-se levianamente a uma mistificação, a civiltà católica, um dos principais jornais eclesiásticos de Roma. Então aqui, pessoal, ele fala assim, ó, né, para a gente voltar um pouquinho aqui no que a gente está tentando entender. Algumas pessoas, algumas entidades não tinha para onde escapar, a não ser também concordar com esses fenômenos. E eles falam que negar-se a isso tudo seria leviandade. Ou seja, eles estariam indo contra uma coisa que é muito lógica. E poderiam até mesmo passar uma verdadeira vergonha, né? Porque é uma coisa tão lógica, falar, calma aí, vocês perdem credibilidade desse jeito, vocês falando uma coisa que é tão lógica. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui. Então, quem estava aqui passando alguma informação ou atestando isso aí era a civiltà católica, tá? Um dos principais jornais eclesiásticos de Roma. Agora vamos ver o que eles vão falar aqui sobre essa civiltà católica, que deve ter reproduzido aí alguma coisa que trouxe aí credibilidade. Talvez com intenção, ou às vezes até mesmo sem intenção. Vamos ver.
Reproduziremos mais adiante um artigo que esse jornal publicou no mês de março passado, no qual se verá que seria difícil provar a existência e a manifestação dos espíritos por argumentos mais peremptórios. Tá? É verdade que divergimos dele sobre a natureza dos espíritos. Tá? Olha só, então a natureza há uma divergência. Tá? Aqui, peremptórios, pessoal, pra gente, a palavra, ela traz aí uma certa... como que a gente pode dizer? Peremptório, pelo menos no meu conhecimento que eu tenho com relação à parte jurídica, vamos ver se ela tem algum outro significado além do jurídico, que o peremptório é um enfraquecimento, né, pelo tempo, ok? É como se fosse uma perda de prazo, é uma prescrição. Então, mas ela pode ser também uma coisa que perece, tá? Então, ela tem outro bom, enfim, é verdade. Aqui, então, o peremptório aqui ele dá como definitivo. Então, a perda de prazo, no caso, seria uma perda definitiva, e não peremptório seria, nesse caso, ali, uma coisa que perece. Então, deixa eu só dar mais uma olhada aqui. Se eu estou errado completamente, daí eu fiquei agora indignado, porque eu não posso ter errado completamente. É isso, exatamente. É o que se extingue, é o que prescreve, é o que perine. Então, de um lado eu estava certo, mas ele tem um outro sinônimo, que é o definitivo. Então, ó, ele fala assim, no qual se verá que seria difícil provar a existência e a manifestação dos espíritos por argumentos mais definitivos, né, ou mais terminantes, né? E aí, continua, não admite senão os maus enquanto admitimos bons e maus. Então ele está querendo dizer que no catolicismo existe aí esse conhecimento que os espíritos seriam coisas ruins, né? Mas aí também tem aqui os bons e os maus para o conhecimento da gente. É um ponto que abordaremos mais tarde com todos os desenvolvimentos necessários. O reconhecimento das manifestações espíritas por uma autoridade tão grave, é tão respeitável e o reconhecimento das manifestações espíritas por uma autoridade tão grave e tão respeitável é ponto capital. Resta, pois, julgá-las. É o que faremos no próximo número, reproduzindo o artigo o Universe o faz preceder das seguintes e sábias reflexões, tá? Vamos ver quanto tem aqui de reflexão. Pessoal, vamos partir para o próximo vídeo então. Vocês seguem, aguarda um pouquinho aí que a gente sobe o próximo vídeo para não ficar muito grande esse. Beleza? Então esse daqui é o 11º vídeo, é o 11º, isso mesmo. A gente vai passar a continuação no 12º, beleza? Vamos fazer assim então? Vamos fazer assim então? Tudo bem então, pessoal? Então a gente se vê no 12º vídeo. Desejo a todos um grande dia, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até mais!